Irmãos, meus irmãos, nós começamos na última quarta-feira a nossa série de estudos bíblicos no livro de Salmos. Nós adiantamos para os irmãos que o livro de Salmos é um livro poético. O seu estilo literário não é histórico, não é lei, não é profético. O seu estilo é poético. E como tal, o livro de Salmos nos passa verdades divinas de uma maneira poética. É por isso que o livro de Salmos fala muito ao coração, fala muito às emoções das pessoas, exatamente sob a direção do Espírito Santo de Deus, transmite verdades de forma poética. Nós vimos também que o livro de Salmos nos apresenta salmos de lamentação, lamentando o que o povo de Deus passou ao longo da história e que estava passando na época em que foram escritos. Mas outros salmos falam de recordação, relembrando o passado deles, o passado na Babilônia, o passado no Egito, o passado de lutas. Mas nós temos também salmos que expressam confiança em Deus. Naqueles momentos mais pesados de sofrimento, de angústia, de tristeza, tem salmos que mostram a confiança naquele que é o nosso pastor e nada nos faltará. Mas o livro de Salmos apresenta também salmos que são hinos de louvor a Deus, inclusive cantados no culto ao Senhor. Temos vários salmos de louvor. Nós encontramos também salmos de ação de graças. O salmista nos convidando para rendermos graças ao Senhor, porque o Senhor é bom. Nós temos salmos de sabedoria, que são aqueles salmos que nos ensinam a viver no dia a dia, a nos posicionar diante das várias situações, a tomar decisões corretas. Nós começamos o nosso estudo no Salmo de número 1, e o Salmo de número 1 é um salmo de sabedoria. Irmãos, e o quanto nós precisamos aprender a viver de uma maneira sábia. Porque diariamente nós precisamos nos posicionar, precisamos tomar decisões, e nem sempre nós sabemos tomar as decisões corretas. E é interessante, irmãos, que se nós tomamos, por exemplo, livros como Números, vai apresentar a história do povo de Deus, Levítico, a instituição do culto, sempre o autor apresentando, seja o aspecto histórico, ou seja a forma como nós devemos crer e viver. Já o livro de Salmos, ele apresenta a forma como o povo abraçou a fé, a forma como o povo expressava a sua fé. Portanto, nós temos no livro de Salmos tanto a instrução como nós devemos viver a fé, como também o exemplo e o modelo e a forma como o povo vivia a sua fé. Nós estudamos na última quarta-feira os versos 1 e 2 do Salmo de número 1. Vamos ler lá, livro de Salmos, número 1. Inicialmente nós vamos ler os versos 1 e 2. Que dizem: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Meus irmãos, o salmista inicia falando da bem-aventurança ou da felicidade daquele que é justo, daquele que não se associa no tipo de vida do ímpio.
A bem-aventurança daquele que sabe se posicionar neste mundo pecador como uma pessoa justa que teme a Deus. Uma das grandes dificuldades que muitas pessoas têm, não apenas hoje, mas já nos tempos bíblicos, servos de Deus lidaram com esta dificuldade, é: como pode a pessoa que crê no Deus justo, no Deus que é amor, providente, como pode o servo de Deus passar pelo sofrimento, enfrentar a dor? Como pode Deus permitir as injustiças que campeiam nesse mundo? E alguns vão um pouquinho mais adiante e começam a invejar o ímpio. Começa a olhar para aquela pessoa que não tem nenhum temor a Deus. E de repente, ele está prosperando materialmente, enquanto o justo está requentando à noite o restinho de almoço que sobrou de manhã. Ele começa a invejar o ímpio, que está com uma saúde boa. Parece que tudo vai bem lá na sua casa, enquanto, de repente, o justo pode estar lidando com um problema de saúde, com dificuldades na saúde. Aí ele começa a perguntar: mas por que isso? Como assim? Meus irmãos, estes versos que nós vamos ler, a partir do verso 3, o salmista passa a nos mostrar como é a vida do justo e a vida do ímpio. Qual é o fim da vida do justo e o fim da vida do ímpio? Nós lemos no início deste culto o Salmo 73, e o Salmo 73 aborda também este assunto, quando ele faz o levantamento das interrogações, dos questionamentos do justo. Mas o salmista diz que quando ele entrou no santuário de Deus e se colocou diante de Deus, ele compreendeu todas as coisas. Ele compreendeu que Deus coloca o ímpio em lugar escorregadio, um lugar que aos olhos de muitos parece de segurança, mas é um lugar de perigo. A qualquer momento ele desliza e cai no abismo. Mas ele entendeu também. Ele disse: quanto a mim, o Senhor me guia com o seu conselho, o Senhor me segura pela mão direita, e depois de tudo isso o Senhor me recebe na glória. Então ele compreendeu que para o justo, mesmo que aos olhos humanos ele passe por provações nesse mundo, ele está em um lugar de segurança diante de Deus, e que no momento próprio se vê a diferença entre o ímpio e o justo. A mesma questão foi também debatida pelo profeta Abacuque, mas nós vamos nos deter então ao estudo aqui do Salmo de número 1, a partir do verso 3, nós faremos a leitura. O salmista diz assim, falando sobre o justo: ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Meus irmãos, consideremos a respeito do homem justo como um homem abençoado pelo Senhor. Para falar a respeito da bênção de Deus que está presente na vida do justo, o salmista estabeleceu uma comparação com as árvores. Ele falou que o justo é semelhante à árvore
plantada junto a ribeiros. Os irmãos que estão acostumados a viajar certamente já viram muitos tipos de solo e muitos tipos de vegetação. Essa região nossa aqui do Triângulo Mineiro era uma região de predominância do cerrado. E qual é o tipo da vegetação do cerrado? É uma vegetação bem retorcida, de árvores não frondosas. E quando você andava, eu ainda peguei um bom período de muito cerrado nessa região, você andava por uma distância maior no cerrado, você via só essa vegetação de árvores menores, retorcidas. Quando você via árvores mais frondosas, árvores maiores, mais robustas, geralmente estas árvores estavam mais próximas das águas, dos rios, dos córregos. Da mesma forma, uma viagem aí por algumas regiões do Nordeste vai nos levar a Caatinga, onde nós vemos também árvores menores, uma vegetação mais seca. E quando você vê árvores mais frondosas, mais verdes, você pode saber que por ali passa alguma corrente de água. O salmista diz que o justo é semelhante a estas árvores que estão junto às correntes de águas. São árvores frondosas, como tal, as suas raízes são profundas, e esta profundidade das suas raízes lhe permite uma segurança e uma estabilidade maior. Vindo os ventos, os temporais, estas árvores se mantêm seguras e se mantêm firmes. Ora, irmãos, na vida sobrevêm muitas tempestades sobre nós, mas se nós estamos plantados junto às correntes de águas, estas árvores firmes, seguras, frondosas, permanecerão ali, seguras e inabaláveis a despeito das intempéries da vida. O Senhor Jesus se apresentou como a fonte de água viva. Meus irmãos, nós precisamos estar ao lado desta fonte de água viva. O justo é aquele que está junto desta fonte de água viva, que é o Senhor Jesus. E graças a esta fonte de água viva, nós podemos crescer e ter a segurança, a estabilidade da árvore plantada junto aos ribeiros. Lembre-se disso, irmãos, no dia a dia, no momento de provação, de tribulação, quem sabe de tristeza, quem sabe de sofrimento. Lembre-se, a minha vida está plantada junto à fonte verdadeira que é Jesus. A minha sede é saciada pela presença de Jesus. E pelo sustento de Jesus eu permanecerei de pé, porque o justo é como árvore plantada junto a ribeiros. E logo em seguida o salmista faz uma outra declaração, que no devido tempo esta árvore dá o seu fruto. No devido tempo esta árvore dá o seu fruto. Meus irmãos, Deus tem o seu pomar. O pomar de Deus é composto por todos os justos. O pomar de Deus é composto por todos os crentes no Senhor Jesus Cristo. Este é o pomar de Deus. E se você forma um pomar, você quer o fruto deste pomar, não é, dona Milza? Dona Milza que gosta tanto de plantas, da chácara, né, dona Milza? Meus irmãos, no pomar de Deus, todas as árvores produzem.
No pomar de Deus não há árvore que não produz. Todas elas produzem. Porque este pomar de Deus, constituído dos justos, a palavra está dizendo que no devido tempo ele dá o seu fruto. Duas coisas nós precisamos observar aqui. Primeiro, o que é fruto? Segundo, no devido tempo. Porque há algumas plantas que o fruto vem rapidamente. Você planta, poucos meses aparece o fruto. Mas outras plantas demoram um pouco mais para produzir. Eu sei que, por exemplo, o café leva aí alguns anos para começar a produzir. Mas outros frutos, imediatamente você já colhe. Às vezes nós somos apressados e queremos ver os frutos de imediato, mas a palavra diz que é no devido tempo. Mas o que é fruto? Interessante, irmãos, que às vezes nós ligamos o que é fruto pensando naquilo que nós fazemos, naquilo que nós produzimos. Então, se eu prego a palavra de Deus, eis aí o fruto. Se eu ajudo o necessitado, eis aí o fruto. Mas, irmãos, se nós avaliamos o ensino bíblico, nós vamos compreender que o fruto está mais associado com o que nós somos do que com o que nós fazemos. Você já observou lá, quando o apóstolo Paulo descreve o fruto do Espírito, ele fala do que nós fazemos ou do que somos? Ele fala do que somos. Ele fala da bondade, ele fala do domínio próprio, ele fala da mansidão, ele fala do amor. É claro que nós vamos, quando nós somos ou produzimos o fruto do Espírito, naturalmente vão aparecer também as obras. Elas vão aparecer. Mas o que eu quero dizer é que há pessoas que podem produzir algumas obras que não necessariamente o fruto de uma árvore plantada junto a ribeiros, que não necessariamente um fruto do Espírito. Portanto, irmãos, o Espírito Santo produz o fruto daquilo que somos, algo relacionado ao nosso caráter. E porque nós somos justos, somos bons, porque amamos, porque temos misericórdia, temos domínio próprio, mansidão, aí sim vamos agir, vamos produzir as obras, não é? Então, irmãos, antes mesmo de esforçar por produzir o fruto, o que nós precisamos? Saber onde nós estamos plantados, junto às correntes de águas. O Senhor Jesus se apresentou como a videira e nós os ramos. E Ele afirmou que todo ramo que está ligado na videira, esse produz fruto. E Ele diz, sem mim nada podeis fazer. Ah, meus irmãos, é vinculados ao Senhor Jesus Cristo, é que nós produzimos os frutos de Deus na nossa vida. É a árvore plantada junto a ribeiros, é a árvore plantada junto à fonte que é Jesus, que vai produzir os frutos necessários. Então nós precisamos dizer, Senhor, eu quero viver na Tua presença, eu quero ser dirigido pelo Espírito Santo do Senhor. Antes de me preocupar com o que eu vou fazer, eu quero ser o que o Senhor quer que eu seja, moldado segundo a Tua vontade, ser aquele esposo cuidadoso para com a sua esposa, aquele pai cuidadoso para com os filhos, que dirija em paz a sua casa, que busca ao Senhor, ser aquele filho que ama, aquele filho que cuida dos irmãos, ser aquele profissional no ambiente de trabalho que vive a comunhão com Deus, que testemunha o Evangelho pela sua vida, que ama, que é justo.
Aí o salmista segue. Aliás, antes mesmo de olharmos a outra expressão, compartilho com os irmãos. Eu conheci uma senhora que durante muitos anos, aquela senhora, a gente não via maiores frutos na vida daquela senhora. Como a palavra diz, no devido tempo dá o seu fruto. Teve um dia que em um estudo como este de quarta-feira, parou um ônibus na frente da igreja. Aquele ônibus estava lotado. Veio de uma outra cidade participar do culto de quarta-feira. E o pessoal desceu perguntando se era a igreja daquela irmã. Uma irmã calada, que você não via fazendo nada na igreja. Perguntando, não perguntou se era a igreja do presbítero fulano, do pastor fulano. Não, a igreja daquela senhora. Eles bateram na porta da minha casa. Eu disse, não, a igreja da fulana é logo ali. Meus irmãos, o que aconteceu? Aquela irmã chegou um dia em um hospital, em uma cidade vizinha, e descobriu que lá estava internada uma criança, que os médicos tinham desenganado. Os pais estavam desesperados vendo o filho morrer. E aquela irmã disse, eu posso orar pelo filho de vocês, se vocês permitirem. Eles disseram, nós queremos. Ela entrou lá, orou por aquela criança. Aquela senhora humilde, simples. Meus irmãos, e não é de ver que Deus fez um milagre na vida daquela criança. E aquela criança teve uma recuperação maravilhosa. E a família então resolveu sair lá da cidade deles para visitar a igreja daquela irmã. Em um momento de apuro, aquela irmã mostrou o quê? Mostrou amor, mostrou compaixão, mostrou misericórdia. O justo no devido tempo dá o seu fruto. Dá o seu fruto. É o que o salmista está nos colocando aqui de uma maneira tão maravilhosa. Aí ele segue dizendo, cuja folhagem não murcha. Os irmãos sabem que, especialmente aí naquele período de maior seca, as folhas das árvores começam a cair. E se a seca se estende um pouco mais, algumas árvores inclusive não conseguem suportar a estiagem. Mas irmãos, a árvore que está plantada junto à corrente de águas, ela permanece verde, as folhas não murcham, as folhas não secam, as folhas continuam verdes. Por causa de quê? Por causa da corrente de água que está ali. Meus irmãos, no mundo, o justo e o ímpio adoecem. No mundo, o justo e o ímpio pode enfrentar dificuldade financeira e profissional. No mundo, o justo e o ímpio pode encontrar problema, enfrentar problema na família. Mas, irmãos, enquanto diante destas situações o ímpio vai desfalecendo, desesperando, o justo se mantém firme, porque a sua confiança está no Senhor, e ele está plantado junto às correntes de águas, e ele continua confiando em Deus, ele continua orando ao Senhor, ele continua esperando no Senhor. Não é isso que a gente vê no testemunho bíblico? Paulo e Silas foram açoitados e estavam presos, mas cantando hinos de louvor a Deus. Paulo diz, alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor. E onde ele estava? Ele estava passando por uma prisão injusta. Meus irmãos, nestes anos de ministério, eu já vi muitos servos e muitas servas de Deus enfrentando doenças terríveis e enfrentando a morte, mas cheios de alegria, cheios de confiança, porque eles conseguiam enxergar o mundo por vir,
a glória do Senhor, e a presença do Senhor estava ali com eles, e a presença do Senhor os sustentava, de forma que as folhas deles se mantinham verdes, não murchavam, não secavam, porque o Senhor ali estava, a corrente de águas ali estava, e a presença do Senhor os nutria nos tempos de adversidade e nos tempos de sofrimento. Deus nos chamou para crermos nele, para andarmos com ele, e o justo é como a árvore plantada junto a ribeiros, produz o fruto no seu tempo, as suas folhas não secam, não murcham, e tudo quanto faz será bem sucedido. Tudo quanto faz será bem sucedido. Mas, pastor, algumas coisas da minha vida não têm sido bem sucedidas. Você tem certeza que não tem sido bem sucedida? Ou será que os valores que você estabeleceu, como sendo os valores superiores, estão invertidos? Eu quero dar um exemplo para você. Quando José do Egito foi jogado em um poço pelos irmãos, ele estava sendo bem sucedido ou não? Ele estava sendo bem sucedido, sim. Porque o Senhor Deus estava olhando lá na frente, enquanto que os irmãos só olhavam mal o que estava fazendo com ele. Qual que era o segredo? José conseguir olhar conforme Deus e não conforme o mundo ou conforme os seus irmãos. E quando José recebeu uma acusação caluniosa, falsa, injusta e mentirosa, e foi parar em uma prisão, ele estava sendo bem sucedido ou não? Ele estava sendo bem sucedido porque, mediante a interpretação lá do sonho, é que ele se tornaria governador do Egito e poderia exercer a influência que ele exerceu. Mas cabia a José, no momento da adversidade, olhar com os olhos de Deus. O nosso grande problema é que nós passamos a olhar com os olhos humanos, carnais, e não com os olhos de Deus. A nossa pressa em ver os problemas resolvidos nos maltrata e nos leva a ter pensamentos que não são pensamentos corretos. Então a nossa oração precisa ser: Senhor, há algumas coisas na minha vida que eu não estou compreendendo. Mas, Senhor, eu sei que é o Senhor quem dirige a minha vida. E a Tua palavra promete que os Seus servos são bem-sucedidos em tudo que eles fazem. O grande problema é que nós sempre associamos ser bem-sucedido às questões relacionadas à vida material. Então, se teve uma dificuldade financeira, se teve uma dificuldade na saúde, acha que não está sendo bem sucedido. A palavra de Deus diz que as breves tribulações que nós enfrentamos não se comparam ao peso e ao poder da glória que Deus preparou para seus servos. O servo de Deus é bem sucedido, irmãos, em função do agir providencial e em função do governo que Deus exerce sobre a sua vida. A vida do servo de Deus é governada pelo Senhor, é dirigida pelo Senhor. Confie nessa direção do Senhor. Se submeta a esta direção do Senhor, mesmo naquele momento que você acha que está dando tudo errado. Mas Deus está na direção, e Deus não vai te deixar no meio do caminho. Deus vai completar o que Ele tem a fazer na sua vida. Ou você acha que quando Abraão levantou de madrugada, foi lá na cama de Isaque, bateu no ombro de Isaque e disse: Isaque,
Levanta, que você vai dar uma volta com seu pai. Ah, pai, mas onde nós vamos? Não, vamos comigo que nós vamos dar um passeio. Passeio? Abraão sabia que ia levar o seu filho para ser sacrificado. Abraão não foi pensando que poderia ganhar outra direção, não. Ele foi entendendo que sacrificaria seu filho. Caminhando 3 dias, o filho pergunta: pai, mas cadê o cordeiro? Está o fogo, está a lenha? E Abraão sabia o que ia acontecer. Abraão diz: o Senhor proverá. Os irmãos acham que isso foi fácil para Abraão? Isso não foi fácil para Abraão. Mas Abraão confiava no governo, na providência e na direção de Deus. O Senhor não permitiu que Isaque fosse sacrificado. O Senhor providenciou o cordeiro. Mas Deus aprovou a atitude de Abraão na adversidade, porque na adversidade ele mostrou que crê no Deus soberano, que crê no Deus que governa o céu e a terra, que crê no Deus providente, que dirige a vida dos seus servos e que faz com que tudo coopere para o bem dos seus servos. E aquele próprio ato cooperou para o bem, porque a partir dali Deus aprovou a Abraão como grande herói da fé e pai de uma grande nação. Então nós cremos, meus irmãos, que é Deus quem faz prosperar a nossa vida. É Deus quem faz prosperar o nosso caminho, conforme o cuidado dele. Bom, mas vendo então todas estas bênçãos de Deus na vida do justo, plantado junto a correntes de águas, produz o fruto, sua folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz prospera. E o lado do ímpio? Será que pode se dizer a mesma coisa do ímpio? Eu já disse para os irmãos que o mundo é dividido em 2 classes. Não tem 3 classes não tem 4, 5 não. É dividido em 2. Aos olhos de Deus, o justo e o ímpio. Só essas 2 classes, não existem mais. Aos olhos de Deus, você pode ver durante todo o tempo bíblico, o Senhor trabalha falando de 2 classes existentes no mundo, o justo e o ímpio. Ou é justo ou é ímpio. De vez em quando a gente depara com alguém que diz: eu sou quase temente a Deus, estou quase no caminho do Senhor. Tal não está, né? Você pode estar a um passo de pegar um ônibus e não pegar, e o ônibus ir embora e você ficar. Quase. Ou a expressão que o mineiro gosta muito, mais ou menos, né? Que não é nada, né? Então é ou não é, né? Ou é justo ou é ímpio. Aí o salmista passa a mostrar a situação do ímpio, o quadro que vive o ímpio, e é o que nós vamos ver aí nos próximos versículos. Ele diz: os ímpios não são assim. Ou seja, os ímpios não são como os justos, é diferente. São, porém, como a palha que o vento dispersa. São como a palha que o vento dispersa. Hoje as lavouras são mecanizadas, né? Mas eu também vivi, eu não sou tão velho assim não, irmãos, é que as coisas mudaram muito rápido, né? Mas eu vivi uma época que as lavouras era uma grande parte braçal mesmo. Eu me lembro, e Deus deve lembrar também dos familiares, eu me lembro da minha mãe assoprando feijão, arroz, café, jogava para cima para quê? Para que o vento tirasse a palha e ficasse só o grão saudável. Não tinha esse negócio de ir lá buscar o café torradinho, moidinho, o arroz limpinho. Nada disso, né, dona Milza? O povo até brincava que para a moça casar naquela época, o que era preciso? Era preciso furar o pilão. O pilão é onde socava o café, o arroz para limpar,
né? Aquilo era uma madeira grossa, tinha que chegar lá no fim para a moça poder casar. As coisas estão mais fáceis, Jennifer. Estão muito mais fáceis hoje. Não é? Mas o que isso tem a ver com o nosso texto bíblico? Tem muito a ver. Os irmãos se lembram que o Senhor Jesus falou a respeito do inimigo que veio e semeou o joio no meio do trigo? Aí disseram, é preciso arrancar o joio do meio do trigo. Mas o Senhor Jesus disse não. Porque se você vai arrancar o joio, você arranca o trigo junto. Deixa eles crescerem juntos. E na época da colheita, separa os dois. O Senhor Jesus estava falando que o ímpio e o justo precisam conviver nesse mundo. Você não vai separar e dizer, olha, daqui vai ficar o justo, daqui vai ficar o ímpio. Você não vai separar, deixa crescer junto. Na colheita, que é a volta do Senhor Jesus, ele separa justo e separa ímpio. Acontece, irmãos, que o joio é mais maneiro do que o trigo. E para separar o joio do trigo, eles faziam igual se fazia com feijão, assoprando, jogava para cima, aí vinha o vento e tirava fora o joio, só ficava o trigo. O que é que o texto está dizendo que o ímpio é? Olha, os ímpios são como a palha que o vento dispersa. Separa o ímpio, no momento certo separa o ímpio do justo, porque o vento leva o ímpio. Ele não tem peso. Não tem peso diante de Deus, não tem valor diante de Deus. É claro, irmãos, que a graça de Deus é anunciada, o Evangelho é anunciado a todos, justos e ímpios. E quem é justo hoje foi ímpio ontem. E a graça de Deus nos torna justos. Por isso o Senhor Jesus derramou o sangue na cruz, para nos tornar justos. Mas aqueles que permanecem na sua perversidade e na sua impiedade não vão ter um peso diante de Deus, serão levados pelo vento. A seguir, e antes mesmo de seguir, eu gostaria de dizer para os irmãos o seguinte: que as pessoas nunca têm, veja bem, aquele ímpio que não tem temor a Deus, e que às vezes até as pessoas invejam, dizendo, olha, é uma pessoa proeminente, é uma pessoa bem relacionada, quem sabe uma pessoa que desfruta de uma saúde tão boa, mas eu estou vendo ali um justo, morrendo no seu leito de enfermidade. Alguém disse que ninguém tem aquilo que é de caráter passageiro. Ninguém tem aquilo que é de caráter passageiro. Isso é muito importante, irmãos. Eu tenho uma boa saúde, minha saúde é igual a saúde de um touro. Mas isso é de caráter passageiro, então você não tem. Meus irmãos, nós só temos aquilo que é de caráter eterno. De caráter eterno é aquilo que Deus nos dá mediante Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Isso é de caráter eterno. Por isso o salmista diz que o ímpio é como a palha. Não tem peso, não tem segurança, não tem estabilidade nenhuma. Não tem. Mesmo que as pessoas olhem e atribuam a ele essa estabilidade que na verdade não existe. Mas aí o salmista segue, dizendo que os perversos serão achados em falta no dia do juízo. Não é? Ou seja, todos comparecerão diante do Senhor
no dia do juízo. Eles não prevalecerão no juízo. Serão achados em falta. Isso nos faz lembrar de uma expressão do Velho Testamento a respeito do rei Belsazar, quando ele viu aquela escrita na parede: pesado fostes e achado em falta. Ele não prevalece diante do juízo de Deus. Pode prevalecer aos olhares humanos, pode receber aplausos humanos, mas não prevalece diante do juízo divino, porque diante do juízo divino prevalecem aqueles que estão em Cristo Jesus, cujas vidas são achadas justas diante de Deus por causa do sangue do Cordeiro que os justificou. E tais pessoas buscarão prazer na lei de Deus, plantadas junto a correntes de águas, junto a Cristo Jesus, junto ao Senhor. Os pecadores não prevalecerão na congregação dos justos. Os pecadores não prevalecerão na congregação dos justos. Interessante, irmãos. Eu não sei quantas pessoas que Deus já me deu a graça de receber por meio da pública profissão de fé e batismo. Não sei quantas, mas eu confesso para os irmãos que já foi um grupo interessante. Pastoreei 3 igrejas, e todas estas 3 igrejas, com a recepção de muitas pessoas durante o ano, como acontece aqui na nossa igreja. Ano passado nós recebemos quase 100 pessoas. Mas eu confesso também para os irmãos que muitas dessas pessoas que eu já recebi não estão na igreja. Muitas estão e muitas não estão. Meus irmãos, a pessoa cujo coração não é regenerado pelo Espírito Santo, a pessoa cuja vida não é redimida pelo sangue de Cristo e verdadeiramente convertida pelo Espírito de Deus, não permanece entre os justos. De alguma forma vai pular fora. Mas principalmente, irmãos, o pecador não prevalece ou não permanece na congregação dos justos, na congregação da glória, porque nessa entrarão somente aqueles cujas vestes foram lavadas e alvejadas pelo sangue do Cordeiro. Os irmãos lembram quando o Senhor Jesus falou a respeito das bodas, quando muitos foram convidados e apareceu alguém que não trazia as vestes nupciais. Ele queria participar das bodas, participar da glória dos céus, mas nas condições dele, não nas condições de Cristo. O Senhor diz: lançai-o fora daqui. Porque, irmãos, na glória estarão somente aqueles que aceitam as condições do Senhor. Só permanecerão na congregação dos justos quem é justo. Aí diz que o pecador não permanece na congregação do justo. Somente quem é justificado por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. E para finalizar, irmãos, o salmista diz o seguinte: o Senhor conhece os caminhos dos justos, mas os caminhos dos ímpios perecerá. Uma tradução aqui permite nós dizermos o seguinte: o Senhor está conhecendo o caminho dos justos. No sentido, irmãos, que a nossa vida, cada passo que nós damos, é conhecida diante do Senhor. Ou seja, algumas pessoas, como nós falamos no início, invejam os ímpios, e alguns chegam a dizer: o que adianta ser crente assim? Porque tem ímpio que está prosperando mais que eu, está sofrendo, não está sofrendo, eu estou aqui sofrendo. Meus irmãos, importa saber que o Senhor conhece o caminho dos justos. Importa saber que a nossa vida está sendo escrita diante de Deus, em um memorial que jamais é apagado diante dos olhos do Senhor. Os caminhos dos justos. O livro de Atos,
apresenta o Evangelho como caminho 4 vezes. E o Senhor Jesus afirmou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. O Senhor conhece o seu caminho. Você que está no Evangelho de Cristo Jesus, o Senhor conhece o seu caminho. Meus irmãos, nós finalizamos a palavra nessa noite, dizendo da bênção de vivermos como justos diante do Senhor. Jamais invejar o caminho do ímpio e saber que o caminho do ímpio não é o seu caminho é o caminho do Evangelho. Quem assim vive é plantado junto a ribeiros, produz fruto no devido tempo, sua folha não murcha e prospera, porque está sob a direção do Deus Altíssimo. Que Deus abençoe a cada irmão e guarde a vida de cada irmão. Gostaríamos de abrir, se tivermos alguma pergunta, de forma breve, podemos responder, porque um compromisso nosso é não passar das 8h45 em nosso culto de quarta-feira. Meus irmãos, vamos orar ao Senhor, encerrando este culto. Vamos ficar em pé, irmãos. Meus irmãos, antes da oração, eu só queria deixar uma palavrinha parabenizando os irmãos, porque é muito fácil nós começarmos a acomodar na vida, aceitarmos as condições que a vida nos impõe e irmos distanciando da comunhão com Deus, do culto, como se precisássemos deste relacionamento com Deus só no domingo. É importante nutrirmos a nossa fé sempre. E a nossa igreja está muito bonita hoje, na quarta-feira. Vamos cuidar, irmãos. O livro de Salmos vai nos enriquecer muito na nossa fé. Como eu disse, tem salmos com características diferentes para atender às diferentes necessidades que cada um de nós tem. Pai, muito damos graças ao Senhor por esta noite tão abençoada, pela Tua palavra que nos nutre espiritualmente. Pai, na aridez desta vida, nós precisamos ser plantados junto às correntes de águas. Queremos permanecer em Jesus. Guarda a vida de cada irmão, de cada irmã, e leve em paz cada um dos Teus servos. Oramos em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor do Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam convosco, hoje e sempre. Amém e amém.